A minha primeira pergunta sobre é: Qual será a primeira pergunta da Gabitra sobre o tema da rede e tudo mais, né? Ela está bem engajada quanto a isso, está fazendo vários vídeos e vamos tentar responder aqui as perguntas dela. E quero deixar claro que eu vi que muitos aqui comentaram para que eu fizesse o react desse vídeo e também outros, né, ficaram um pouco incomodados sobre eu entregar o espaço do canal e que não sei o que, né, que fica dando visibilidade para essas moças e tal. A verdade é o seguinte, meu canal é um canal de React. Não tem como eu fugir muito disso. É praticamente impossível, tá bom? O que você pode fazer, se você entende que não quer que ela farme pessoas que possam visualizar o conteúdo dela, é só não ir no conteúdo dela. Eu passei o nome aqui do canal para dar créditos e tudo mais, a decisão é de vocês, tá? Eu não tenho controle sobre vocês. Do mesmo modo que eu, por exemplo, peço apoio ao Pesadelo Emocional, que é um canal bem bacana, que está fazendo um conteúdo super legal de relatos e tal, um conteúdo para homens, vindo de um homem, né? Vocês podem ir até lá o canal dele, fazer a inscrição ou não. Eu não tenho controle sobre isso, tá certo? Então, entregar esse espaço a vocês, seja via React, né, nesses conteúdos, ou também por meio da parceria, a decisão no fim é de vocês, tá ok? É só isso que eu tenho para dizer. Agora vamos ver aqui as perguntas da Gabitra, tentar responder. Vou falar um pouquinho mais sobre as questões que, à época do primeiro vídeo, eu não tinha noção, que é quanto à questão dos conteúdos. Eu entendi que ela fazia alguma coisa, porque ela fala, né, que tem um passado obscuro, mas não sabia o que, tá? Então já vou deixar claro aqui para vocês que ela tem um canal de ASMR e, em geral, muitas das que produzem, não todas, mas muitas das que produzem esse tipo de conteúdo, né, que é um conteúdo muito voltado principalmente para aquelas questões de sensações, e aí acaba acontecendo de ter também um público muito carente, né? A moça já aproveita e já vende um conteúdo adulto com essa pegada também, e é o que ela fazia, tá? Pelo que eu entendi, era isso. Ela não fazia conteúdo direcionado ao, às ações assim mais com outra pessoa, pelo que eu soube, mas ela fazia muito um direcionado a um ASMR mais adulto, aí, digamos assim, tá bom? Só para vocês saberem aí logo de cara. Mas vamos ver as perguntas da mesma e eu já retorno aqui com as minhas respostas. Vou fazer, não vou passar direto, né? Então a cada pergunta eu vou responder até porque senão eu não vou lembrar, tá bom, gente? Então, se você tá aí, gosta de ver o vídeo na íntegra, então vai lá no canal dela, assista o vídeo na íntegra e depois você volta aqui para poder assistir eu respondendo. Fechou? Bora lá. isso é uma resposta pós-feminista? Ou as bases da Red Pill existem até no período pré-feminista? E eu vou conectar em vários momentos desse vídeo o feminismo e a Red Pill. E me desculpem se isso for muito leigo, eu vou dar uma de monarque, de igão aqui e dizer que é a vida de uma pessoa que está tentando entender o processo. Certo, vamos lá então. Essa primeira pergunta eu não vou me expandir muito porque é uma pergunta muito direta. E assim, não é diretamente uma resposta, tá? O que acontece, na verdade, inclusive a própria a Red fala muito disso, é que o feminismo ele tem uma dinâmica onde, na verdade, ele nada mais é do que a exploração da natureza feminina em si. Então é muito difícil, inclusive, você desconectar as ações femininas do próprio feminismo, tá? E é até claro isso, como, por exemplo, geralmente moças jovens, elas raramente não vão ser conectadas a esse assunto, né? Então, por isso que eu diria para você que não é uma resposta direta, porque não é sobre o movimento em si. Até porque a Red ela não é um movimento que queira equiparar, né, ao feminismo. É simplesmente homens que decidiram falar sobre suas questões, né, na internet ou coisa assim. Então também não tem como ser pré, até porque a gente está falando de um movimento, que no caso aí sim é o feminismo, que é um movimento, claro, e que já tem bases socialmente inseridas há muito tempo dentro de universidades e afins, tá bom? Então, não tem como ser pré, tá? E, enfim, é isso. Vamos ver a próxima. Se eu já soubesse tudo, eu não estaria perguntando para vocês. Então, qual a ligação que a Red Pill tem com o feminismo? Ou não tem ligação nenhuma? E a segunda pergunta que vem é: vocês experimentam uma fragmentação sobre o que é a Red Pill, assim como o feminismo moderno
experimenta uma fragmentação sobre o que é o feminismo de fato? Vocês já tentaram ver uma radifen e uma liberal conversando? Porque é bizarro. Eu li alguns comentários. Já vi, consigo imaginar também o que ela quer perguntar. E a verdade é o seguinte, tá? Se a gente pega o conceito ele é simples e pode ser aplicado a qualquer coisa. Red Pill, ela é a questão da pílula, né? Que está apresentada no filme lá do Matrix, onde caso você faça o consumo, né, dessa pílula, você é apresentado a verdade, a realidade do mundo. Tá, ok? Então você pode aplicar isso a várias coisas, né, esse nome. Porém, ele se tornou muito popular, né, devido principalmente à ação direcionada ao público masculino, né? Então, sim, existe esse aspecto onde você pode entender que, né, o feminismo ele tem uma ligação porque o feminismo é direcionado às mulheres e a Red Pill tem um direcionamento aos homens. Porém, tem muitas diferenças também, tá? Então é importante eu ressaltar isso. Agora, o que a gente pode dizer, principalmente sobre essa questão, né? Porque ela está ali falando que dessa questão de fragmentação e não sei o quê. E o que eu posso dizer sobre isso? Buscar a verdade é um ponto-chave. É um ponto que todos entregam dentro da sua perspectiva. Então, por não ser um movimento fechado, por ser simplesmente homens falando sobre suas questões, terão homens mais radicais no tema, terão homens mais equilibrados, terão pessoas de formas diferentes, né, de pensamentos diferentes, de viés ideológico diferente. Então, assim, cada um tem a sua forma de enxergar a realidade e todos eles apresentam isso por meio do seu conteúdo, tá bom? Então, não dá para dizer que essa fragmentação ela é falha por si só. Ela simplesmente apresenta o homem dentro de cada uma das perspectivas. Tanto é que vai ter o homem que se identifica com a minha, que vai me acompanhar aqui nesse canal, e vai ter outros que se identificam com outros perfis diferentes, tá bom? Então tem essas diferenças e tem as semelhanças, mas um único objetivo, entregar a verdade para vocês. Então, essa fragmentação ela existe, porém, ela não é exatamente errada, tá bom? Vamos lá. Eu li alguns comentários bem esclarecedores que disseram que ainda não existe consenso dentro da Red Pill, que existem abordagens, que existem os fundadores da Red Pill clássica e que você vai encontrar eles em livros e outros materiais de estudo mais sérios, mas que tem muita gente se formando só a partir de vídeos de opiniões e de criadores de conteúdo que às vezes querem hostilidade. Eu, como mulher, obviamente já fui apresentada ao feminismo e eu já fui feminista. Eu acho que se você encontrar uma mulher hoje que não foi feminista ou que não está para se tornar uma, você está vendo uma aberração, você está vendo uma exceção da regra. Mas o contrário não é tão verdadeiro. Eu não vejo que a Red Pill já se disseminou tanto entre os garotos que você pode olhar e ter certeza que uma hora eles vão passar por esse processo. E aí nisso eu queria trazer uma dúvida, espécie de dica. A abordagem da Red Pill, ela é uma abordagem para alcançar as massas? Ou ela é uma abordagem que às vezes ela se prende muito na própria ideia da coisa e não tanto no objeto que está para receber essa ideia? O que eu quero dizer é mais importante provar o ponto e manter a coesão sobre os princípios do que vem a ser essa ideologia, ou tentar alcançar as pessoas? Porque nisso o feminismo dá aula, não sei se vocês já perceberam. O feminismo dentro de 40 anos conseguiu convencer a opinião pública, conseguiu estar presente na educação das mulheres. Então é como eu disse, eu não procurei ser feminista, mas ser feminista chegou até mim. O feminismo já se infiltrou em algumas leis, como alguns caras se pronunciaram, e vocês estão certos, caras. Eu não sou uma mulher alienada. Eu sei sobre a Lei Maria da Penha, eu sei sobre casos tipo da Maren Ferrer, eu sei. Eu não sou alienada, gente. Se eu fosse, eu não estaria aqui falando com vocês. Só que, por outro lado, se é fácil hoje em dia você achar um homem feminista, mesmo que ele não seja de fato, não vamos nem questionar se ele é ou não é. Vamos colocar que ele vai bancar essa ideia para os outros. Não é tão fácil você achar uma mulher Red Pill. Na verdade, a minha outra pergunta é: dá para existir uma mulher Red Pill? Esse é um lugar de fala só do homem? Porque
calma lá, senão ela vai começar a puxar muito, não vou lembrar do que ela perguntou. Vamos por partes então. Questão do qual que é o objetivo, é atingir massas, é não sei o que. Não existe objetivo porque não tem movimento. Não tem movimento, por isso que você não vai, né, tê-lo inserido em universidades, etc. Eu até mesmo pincelei um pouco desse tema e vou falar um pouquinho mais. É muito tempo, tem muita diferença de idade, vamos dizer assim, né? Enquanto que o feminismo ele está direcionado já há muitos e muitos anos, né, tem uma construção enorme aí, uma história, né, gigante. A Red Pill, ela não só não é jovem, né? Que isso já dá uma coisa óbvia que vai ter uma dificuldade muito grande, como ela também ela não se propõe a isso, ou seja, há um entendimento dentro do conteúdo de que não há o que se fazer mais. O homem, nesse caso, ele jogou a toalha, ele está só apresentando a realidade para você. O que poderia ter sido feito não foi feito no passado, agora não há mais retorno, tá? Essa é a visão. Tá certo? Então entenda isso. Aqui não há uma busca, por isso, inclusive, que existe uma certa resistência de muitos caras. Eu não sou um deles, por exemplo. Eu não sei, vocês não vão me ver falando isso, mas eu entendo por quê. Tá? Existe uma resistência de alguns caras sobre justamente mulheres falando sobre o tema, tá? Afinal de contas, para eles não é mais objetivos específicos, porque se tivesse, faria sentido você querer que muitas mulheres abraçassem o conteúdo e tudo mais. Afinal de contas, quanto mais gente, melhor para justamente pautar bancadas e afins direcionados para leis e etc. Não há essa busca. Tem caras que estão começando a fazer algo assim, mas aí eles costumam se desprender um pouquinho do tema, tá bom? O tema da rede não é um movimento. Você pode criar um movimento masculinista, alguma coisa assim, isso existe, né? Vai ter simpósio, vai ter essas coisas aí. E tem pessoas que simplesmente só querem ouvir o que está acontecendo, né? Querem falar sobre as suas questões. Por exemplo, você citou que, por exemplo, nas abordagens tem as hostilidades e tal. O próprio tema fala do que a gente chama de rage pill, que é a fase onde você está com raiva, você descobriu as coisas e está querendo falar. E como é fácil, liga uma câmera, liga um microfone, começa a falar e posta na internet, você vai encontrar de tudo. Você vai encontrar. Por isso que eu falei que não é exatamente errado a forma de fragmentação que existe do tema. Até porque nunca vai haver um consenso do que é a realidade. Você vai encontrar caras que entendem que todas as mulheres são iguais e que vão fazer tudo do mesmo jeito e tudo mais. Vai ter caras que vão querer entregar uma visão um pouco diferente. Então, o que eu quero dizer com isso é que, para cada um, vai ter uma forma de enxergar a verdade e esses cada um vão entregar isso dentro do conteúdo deles, tá bom? Eu não gosto muito de conteúdo que é hostil, mas eu assisto. Eu assisto muito por quê? Porque eu quero também ter a opinião dessa pessoa. Eu sei que tem coisas que eu posso agregar para minha vida e coisas que não. É bem legal você ter essas perspectivas. No mundo mais livre, a gente teria isso ainda mais. Você teria homens falando mais verdades, mas eles também têm muito receio e é compreensível, tá bom? Agora, até vou até voltar um pouquinho, porque tem as legendas aqui, até para tentar lembrar certinho. Ó, eu parei em 5:38, né? Mas vamos ver algumas que talvez eu não me lembre, que foi muitas coisas. Alguns caras conseguiu e não tanto, do que tentar alcançar massas, enfim. Como eu falei, vai variar muito de pessoa para pessoa, de abordagem. Vai ter o cara que ele quer ter um público maior, até por uma questão, né, de conseguir, né, monetizar isso bem. Então tem de tudo, né? Enfim, não, vocês, não, enfim, vamos continuar aqui, porque senão, né? Ela também perguntou sobre essa questão do porquê que você encontra com maior facilidade uma mulher que ela se identifica com o feminismo e não tem essa mesma facilidade com os homens. Primeiro que existe também um outro aspecto que é a mask pill, que é o quê? Você não ficar falando né, as pessoas próximas a você que você gosta do tema, coisa assim. Ao contrário, você até fingir que não gosta e tal. Então existe isso. E tem muito cara, tá? Muitos mesmo, eu que tenho contato aqui, né, com o público, eu sei que eles fingem ser uma pessoa completamente diferente no mundo aí externo, tá? Eles usam essas máscaras mesmo, eles sabem que eles precisam fazer isso. Esse é o primeiro ponto, tá? Porém, eu também concordo que não vai ser todos os caras que vão chegar nesse tema e vão gostar. Inclusive, eles vão até militar contra, tá? Alguns.
Outros não vão nem ligar e outros vão militar contra. Por quê? Primeiro que a gente não tem esse acesso todo, né, que o movimento feminista tem, de muitos anos de trabalho, né, então elas estão inseridas realmente como um movimento. E o caso do homem é que o homem ele não enxerga a vida desse mesmo jeito. A natureza masculina, ela até vai ter muitos pontos que a gente fala e tal, mas em geral, o cara ele quer o quê? Ele quer ter uma vida tranquila, tá bom? O homem em geral, ele não busca tanto essa competição com as mulheres e tudo mais. Então, por conta disso, raramente ele vai querer alguma coisa se ele não sofreu algo. Tanto que muitos adoram relacionar o tema com fracasso, com frustração. É tudo por causa disso. Porque, em geral, o homem ele vai procurar esse tema só depois de sofrer alguma questão. Tá bom? Então tem um pouco desse aspecto. Então, se o homem, de repente, passar despercebido na vida dele sobre a questão feminina, é difícil? É. Mas passar despercebido ao ponto de não querer saber por quê, não querer ir atrás das informações, né? Isso vai gerar os homens que não ligam para o tema, que não vão se importar, principalmente homens, por exemplo, mais velhos, que não estão acostumados a lidar com a internet, com a era da informação e tudo mais. Ele vai só simplesmente, a vida dele já foi, ele já está mais velho mesmo, ele já aceitou as consequências de tudo e vida que segue. Tá? Não é uma coisa que está tão enraizada no masculino assim. O feminismo, no entanto, é o que eu falei. Ele é uma extensão da natureza de vocês. Então, por isso que fica mais fácil a você inserir essas ideias de forma, inclusive, bem cedo. Tá bom? Vamos lá. Porque se é um processo de evolução e desenvolvimento da masculinidade, ou até um processo de cura da masculinidade, porque algumas pessoas responderam nesse tom: olha, a gente não está desprezando vocês, a gente está tentando se curar do efeito que essa mudança dos paradigmas sociais gerou. Se ela é voltada para isso, como que uma mulher pode ser red pill? E eu não sendo uma mulher red pill, vamos supor que eu não posso ser, como que eu, enquanto mulher, posso dialogar com vocês? Ou também não é um espaço de diálogo. A gente não está interessado em saber a sua parte. A gente não está interessado no que você tem para falar. Porque se for assim, de novo, aqui vai uma espécie de dica. O feminismo se espalhou tanto, foi guardando a parte extremista e tentando trazer as pequenas pílulas, se é que vocês me permitem o trocadilho, que qualquer pessoa dentro do bom senso concordaria. Então, por exemplo, uma pessoa no bom senso concordaria que mulheres não devem apanhar de homens. Vocês viram que eu manipulei ali um dado, eu não falei humanos não devem apanhar de outros humanos, eu falei mulheres não devem apanhar de homens e mulheres apanham muito de homens. Quem seria a pessoa absurda que falaria assim, não, mulher tem que apanhar de homem sim? Depois que eles conseguem que a opinião pública e a opinião, o senso comum concorde com isso, aí é que vem a coisa mais intensa e mais extrema, que é o seguinte, nós iremos criar um crime só para isso, então. Tá bom? Esse crime vai ter uma punição diferente do outro. Não se prendam ao exemplo, porque eu vi que algumas pessoas se prendem muito ao exemplo. Entendam o contexto que eu tô falando. A Red Pill tem potencial para alcançar tantos homens quanto o feminismo teve e mantém o potencial de alcançar tantas mulheres, que eu posso não saber muito sobre os ideais e o espectro ideológico da Red Pill, mas eu sei que toda ideia quer ser passada para frente. Ou vocês estão pretendendo guardar isso ali num clubinho, uma coisa meio segregacionista entre os próprios homens. E dentro... Vamos lá. Tem de tudo. Você não falou de fragmentação? Você vai encontrar caras que estão dispostos a esse diálogo e você vai encontrar caras que vão dar o exemplo do que aconteceu nos Estados Unidos quando houve o movimento masculinista e a partir do momento que entraram mulheres, o movimento ele foi segregando de uma forma tal que acabou sendo destruído por dentro, tá? Você vai encontrar essas duas vertentes aqui, tá bom? Então o que que vai acontecer? Tem o cara que é desconfiado. Ele não quer você, porque ele entende que o feminino entrou, pronto, já era. Eu vou dar um exemplo bobo aqui, tá? Teve um tempo que eu até desisti depois, saí, né, excluí o grupo. Eu tinha um grupo no Telegram, né, bem no comecinho do canal, bem no começo, faz muito tempo. Além de eu não ter saco para lidar com ele depois, o que que acontecia muito? Entrava uma mulher no grupo, direcionava toda a atenção para ela.
sabe? Aí começavam umas discussões estranhas e caras querendo se provar e não sei o quê. E no fim, virava a competição. Então, o que que vai surgir? Vai surgir muito desse conceito. Por isso que tem cara que vira pra mim e fala o seguinte: ah, você tá dando espaço pra essa mulher e não sei o quê. Por quê? Porque ele sabe, no fundo, que na natureza masculina vai ter o gado que vai lá, que vai farmar, que vai não sei o que, vai fazer uma série de coisas. Entende? Então, existe esse, né, esse aspecto dentro do conteúdo, tá bom? Então, é muito em função disso. Dependesse única e exclusivamente de mim? Não depende, tá? Eu não ligo pra dialogar. Não ligo. Tô nem aí. Por quê? Porque eu já estou inserido num aspecto do meu raciocínio que eu entendo que já cheguei a um equilíbrio sobre o tema. Tá bom? Eu entendo assim. Eu entendo que eu consigo enxergar a verdade, consigo separar as coisas de maneira tranquila. Nem todos vão ter esse aspecto dentro da minha visão, tá? Então muito em função disso que não há uma estrutura, nem uma ideia de querer convencer o feminino a acessar as nossas obviedades, vamos dizer assim, que é o que nem você falou. Do mesmo modo que você pode usar a frase, olha, a mulher não pode ser, sofrer essas questões lá com os homens, né, a agressão, enfim. Realmente, ninguém vai discordar disso, tá? Eu também posso dizer, nossa, os homens não podem ser acusados falsamente, né? É um absurdo o cara ser preso ou sofrer alguma punição por algo que ele não fez. Todo mundo vai concordar. Tanto que, né, esse debate ele tem se tornado cada vez mais popular. Porém, não muda o fato de que, né, algumas semanas atrás eu fiz um vídeo sobre um rapaz ali que trabalhava na polícia e tal, um perito, e que acabou sofrendo punições por falar esse aspecto, por falar que estava acontecendo bastante esses casos de falsas denúncias. Percebe que o homem ele tem uma visão muito mais de que para ele hoje, como o mundo tá, não tem muito o que ele fazer. E é por isso, inclusive, que se torna o clube do bolinha, né? Vamos dizer assim, né? Por quê? Porque no fim, o cara ele só quer falar das questões dele, ele sabe que não vai ter solução. Então ele vai focar no micro, ele vai focar no que ele pode fazer para a vida dele. Tem o cara, por exemplo, que vai focar e falar, olha, eu prefiro ser uma pessoa que vai seguir meu próprio caminho, né? E vou ser o migtal, vou fazer outra coisa, não vou acessar relacionamento. Por isso, é uma forma de me defender. Entende? E vai ter de tudo. E vai ter o cara que gosta do tema, gosta de falar sobre a rede, mas não está fechado para nada, incluído para o diálogo, né? Então, é de cada um, tá? É o perfil de cada um dos caras. E no fim, ela tem razão ao dizer que se a gente quisesse, se a gente tivesse uma pretensão de realmente fazer alguma coisa, de mudar alguma coisa, de fazer a ideia ir muito adiante e tudo mais, precisaria sim, né, da participação feminina. Eu sou um apoiador da ideia. Por mais que eu saiba, eu sei de todas essas questões. Mas por quê? Porque eu quero que vocês, homens, se tornem homens melhores a ponto de conseguirem ser como eu estou, equilibrado. Não ficar muito preocupado, não querer farmar a atenção delas e tal. Eu sei que é difícil, é bem difícil. O homem tem essa dificuldade mesmo. Tá querendo ou não, meu próprio canal explora um pouco dessa dificuldade de vocês, trazendo o quê? Muito do feminino para vocês poderem me ouvir. Percebe isso? Então, olha, a real é que quando a gente está diante dessa questão, seria muito mais proveitoso ter mulheres ao nosso lado que pudessem, né, transmitir as nossas ideias e pudessem confirmar muitas dessas obviedades, como ela citou, porque isso faria sim o nosso conteúdo mais acessível às massas. Isso é uma verdade. E, por consequência, aumentaria a chance de criação de algum tipo de lei, possibilidades de você ter um candidato numa bancada ou coisa assim. Tudo isso é verdade, tá? Mas você percebe que isso é tudo voltado para o macro? Então, é difícil eu afirmar para vocês que eu possa entender, mas eu acho que no fim a chance de funcionar é pequena, tá bom? Mas vamos lá. Dentro disso, a minha próxima e talvez última pergunta, porque eu prometi que seriam 10 minutos só e eu não quero gastar o tempo de vocês, esse é um espaço de cura e desenvolvimento masculino ou é uma espécie de mobilização parasocial em que vocês querem
não só a cura e essa coisa velada e na paz, mas vocês querem mudança e vocês querem se revoltar. Não entendam como revolução, se revoltar, se rebelar necessariamente, mas vocês não querem mais participar do jogo. Por isso que tantos caras querem viver sozinhos, por isso que tantos caras não acreditam mais que possa existir um relacionamento saudável entre homem e mulher, que tá na hora da mulher também pagar o preço, que tá na hora da lei, da economia, puta merda, eu sei lá, vocês usaram tantos termos, eu literalmente falei uma ou duas frases em 5 minutos e teve gente que já jogou uma espécie de conspiração para que a gente não se una, enfim. Eu tô percebendo que existe algo muito grande por trás dessa ideia, mas alguém tem a calma com as burras de plantão e o interesse em dialogar suficientes para me explicar. E eu prometi que ia ser a última, mas eu vou deixar uma extra. Você pode fechar esse vídeo e responder aqui. Na verdade, o intuito do vídeo é que tem comentários, então... Mas é minha última. Como que vai ser a interação de vocês com mulheres, então? Eu tô perguntando isso na real, assim como eu perguntaria pra uma mulher, porque eu perguntaria pra uma mulher, se a gente estivesse conversando sobre isso, como que ela, tendo um panfleto tão repulsivo em relação a homens, isso eu estou falando de mulheres, como ela lidaria com um namorado, com o pai dela, com o tio dela, com o avô dela, com o médico que vai atender ela no hospital. Então eu deixo isso pra vocês, como que é a relação com as mulheres na vida real. Quando você precisar de uma profissional mulher, você precisar ser cuidado por uma enfermeira, quando você, às vezes, encontrar uma mulher que você gosta, um red pill pode casar, e se ele casa, como que se cria uma menina? Se você um dia tiver uma filha menina, como que seria? Aí a gente estaria falando de um modelo conservador e tradicional de criação de garotas? Não sei, não sei. Talvez esse vídeo flop, talvez o que reine mais nessa plataforma seja a treta. Bom, acho que a parte aí final já não é mais perguntas, né? Eu respondi muitas dessas duas perguntas ao longo do meu vídeo, mas, né, por exemplo, a primeira ela finalizou aqui com a questão de como lidar, né, com o feminino, depende. O cara que que não tá mais interessado em relacionamentos, ele ele lida com a mask pill que eu citei. Ele vai ser educado, ele vai conversar, ele não vai ter esses problemas, mas ele vai, né, dar aquele espaço, né, para não entrar num mérito muito mais pessoal. Então, por exemplo, os caras que às vezes não querem relacionamento, mas ainda têm interesse em ter relações, eles costumam procurar apenas as profissionais, tá? É uma tendência. Tem o cara que ele quer ter só o casual. Só que aí esse daí entra num mérito um pouquinho mais complicado, tá? Eu diria, porque você pode sofrer alguma consequência negativa lidando com casuais. No profissional é muito mais difícil isso acontecer. Pode, claro. Outros tipos de consequência, né? Talvez, né? Você não procurar direito, né? Ir numa profissional aí meio complicada, ou até mesmo sofrer alguma questão, né? De um golpe, né? Que afinal de contas a gente está falando de finanças, né? Enfim, coisas assim geralmente acontecem quando você procura profissionais. Agora, quando você está diante de uma mulher para o casual, acusações, possíveis problemas, tem uma maior possibilidade de acontecer. Isso é uma verdade, tá? E não adianta você querer me convencer do contrário, porque sim, pode acontecer. Às vezes a pessoa ela queria algo mais, você não deu, você deixou brechas, ou ela mesma teve uma interpretação equivocada do que você queria, por aí vai, tá? Então, assim, o cara geralmente direcionado para o não quero relacionamento de jeito nenhum, ele tem uma tendência de tentar ser o mais prático possível para a vida dele. Dito isso, quando ela fala da questão ali ela puxa um pouco desse aspecto, né? Ah, porque vocês não querem ter as relações e tudo mais, como se isso fosse uma questão macro, como se fosse uma resposta, uma revolução. Geralmente não é. É o contrário, é o micro. É o cara que ele quer, não, eu quero só seguir o meu caminho. O próprio nome já diz. Então é um direcionamento para ele. Ele quer convencer mais homens dessa questão, mas ele não precisa convencer uma maioria. Apenas uma fatia considerável para que ele entenda que está tentando salvar micro essas pessoas, tentando salvar os mais próximos a ele, pessoas ali ao redor, pessoas que, né, de repente, né, estão com muitos problemas e foram buscar a solução
na internet, encontraram esse conteúdo e por aí vai. Então, por mais que quando a gente faz um vídeo, a gente quer atingir um público. Ela mesma falou, não sei se o vídeo vai flopar ou não. A moça, quando ela postou esse vídeo, ela quer atingir um público maior. Beleza. Mas por mais que isso aconteça, a verdade é que esses caras, quando eles produzem esse conteúdo, o objetivo principal é tentar salvar pelo menos um. Tá bom? É meio assim que a questão é, tá bom? Para a maioria, não para todos. Né? Eu tento imaginar que eu quero atingir o máximo possível de pessoas com as minhas ideias, para que essas pessoas possam refletir e formarem as ideias delas, tá certo? Essa é a minha visão aqui, pelo menos, e é por isso que eu não tenho problema nenhum em falar, né, com mulheres sobre o tema. Eu não sou desse perfil, vocês já perceberam, quem acompanha meu canal sabe. Né? Eu, ao contrário, eu faço react, né? Se precisar falar, eu já atendi mulheres, eu sei que tem mulheres, inclusive, que são membros aqui do canal, tá? Eu não faço parte dessa linha de raciocínio, tanto é por isso que eu me defino como um cavaleiro solitário, né? Eu gosto de me definir com minha própria forma de pensar e de analisar. Eu não gosto muito de ser guiado por regras ou coisas assim, não gosto, tá certo? É o meu jeito. Enfim, é isso que eu queria falar com vocês no vídeo de hoje. Se você curtiu o vídeo, não esqueça de deixar o seu like, a sua inscrição e o seu comentário. E também, aqui do lado tem o canal Pesadelo Emocional que eu estou divulgando aqui para vocês. Se vocês puderem ir lá, se inscrever, eu agradeço demais, tá bom? Tamo junto e até a próxima.